Olá, aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, tudo bem? Seja muito bem-vindo à série Scripts que Vendem Muito, onde eu vou te falar como é possível você aumentar suas vendas mudando apenas o que você fala para os seus clientes. Essa série é para você que montou sua empresa, que trabalha sozinho ou com uma equipe pequena e não consegue aumentar as vendas da sua empresa como você gostaria. Você abriu a sua empresa, você virou empresário acreditando que ter um bom produto, um bom serviço e trabalhar muito era o suficiente para você ter uma empresa de sucesso. Essa série é para você que sonha em vencer na vida e ser uma pessoa de sucesso e dar uma boa qualidade de vida para sua família. Quando você era criança e adolescente, você olhava para aquelas casas bonitas lá na rua ou então na televisão e falava que quando você crescesse, você queria ter uma vida de gente rica. E quando você falava isso, as pessoas, a sua família, seus amigos, diziam que você era sonhador, que dinheiro não dava em árvore, que quem tinha aquela vida de rico era porque nasceu em uma família rica. Eles diziam que quem nasceu em família pobre tinha que aceitar a vida que tinha. Mas, na verdade, é que elas disseram para você que você não ia conseguir ter uma vida de rico, é porque elas não conseguiram. E se elas não conseguiram, elas não acreditavam que você ia conseguir. Mas o fato delas não terem conseguido não quer dizer que você também não vai conseguir. A falta de sucesso delas não garante que a sua vida vai ser igual à vida delas. Eu sei que você queria ter uma vida que você tivesse orgulho de viver. Aí, em algum momento da sua vida adulta, você falou, pronto, agora eu vou ser empresário, agora eu vou montar o meu negócio e vou vencer na vida, vou ter a vida que eu sempre sonhei. Mas as coisas não aconteceram como você imaginava. Eu sei que você não está tendo o sucesso que você sempre sonhou. Você montou o seu negócio acreditando que trabalhar muito, que ter um serviço ou um produto de boa qualidade e ter o preço justo seria o suficiente para você vender muito. Só que você descobriu que essas coisas não são suficientes. Não basta só isso. E por mais que você trabalhe muito e ofereça um bom serviço, um bom produto, você tem que ficar ouvindo as pessoas falando que vão pensar, que vão falar com o marido, esposa, papagaio, vizinho, com sócio. Ficam te dando várias desculpas para não comprar com você. Ou até pior, elas nem te dão atenção. Isso te deixa super frustrado, decepcionado por trabalhar muito e vender menos do que você gostaria. E você não sabe o que fazer. Você fica pensando, por que os seus clientes não compram com você? Se você passa por isso, essa série aqui é para você que quer vencer na vida como empresário. Essa série foi feita para dois tipos de pessoas. Ela foi feita para você que está vendendo pouco, quer mudar essa vida, quer aprender a vender muito. E também para você que já está vendendo bem, mas não está satisfeito, você quer aprender a vender mais. Aqui na série Scripts que Vendem Muito, eu vou te falar como é possível você aumentar as suas vendas mudando apenas o que você fala para o seu cliente. E eu sei que isso pode até parecer bom demais para ser verdade. Eu também realmente pensaria isso se eu não tivesse visto isso acontecer com os meus alunos. Dá só uma olhada. Quase 50% de aumento de um mês para o outro. Não fico tipo igual antes, eu ficava lá rezando, né? Orando, né? Eu falo orando para vir um cliente, para vir uma indicação. Ficava bravo, nervoso. As minhas vendas cresceram em média uns 60%. Então, a gente tinha um percentual de vendas mensal e foi caindo, e a equipe não tinha mais argumentos para convencimento. No último mês, a gente fez uma média de, por semana, 50 mil de contratos, mais ou menos. Essa sexta-feira agora, a gente já fechou com 90 mil. A gente saiu do faturamento de 130, 135, que foi junho, e a gente partiu para um faturamento de mais de 270 mil no mês de julho. A gente dobrou o faturamento da empresa, né? Eu não tinha muita confiança em mim de vendas, né? Que até meu colega muito falava que eu era um ogro de venda, que eu não sabia conversar com o cliente, né? Eu vendia era um site por semana, mais ou menos, né? Ou um site a cada 2 semanas, tá? Na primeira semana eu já vendi 10 sites. Aí na segunda semana também eu vendi, foi uns 5, né?
Só que aí eu parei um pouquinho, porque senão eu não dava conta de manter, de atender os clientes, aumentou em 10 vezes. Eu vendia 1, né, passei a vender 10 na semana. Eu espero que ver esses resultados seja para você um grito de esperança, mostrando que é possível sim você aumentar as vendas da sua empresa. Porque eu sei que às vezes parece que não tem jeito e dá vontade de desistir, não é mesmo? Eu sei como é. Eu sou de família simples, sou filho de uma professora de escola pública e de um vendedor de porta em porta. Eu nasci na cidade de Duque de Caxias, subúrbio, aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós nunca passamos necessidade. Eu sempre estudei em escola pública. E apesar de nunca ter passado necessidade, a nossa vida foi uma vida simples. Eu lembro quando eu devia ter uns 10 anos de idade, quando eu falei para minha avó que quando eu crescesse eu queria ser rico, que nem nas novelas da TV Globo. E ela me disse, Serginho, esses ricos são todos infelizes. Eles não vivem uma vida feliz, eles vivem uma vida de traição, de infelicidade. É melhor ser pobre e feliz. Eu tenho muita saudade da minha avó. Ela sempre foi incrível, sempre cuidou de todo mundo. Mas nesse momento, ela respondeu baseado na visão dela. Na minha infância, no começo da adolescência, eu era muito tímido, eu não era popular. Eu tinha vergonha de tudo e ninguém acreditava que eu me tornaria alguém. Eu abri minha primeira empresa no ano de 2000, porque eu queria vencer na vida. Eu queria a vida que ser um empresário de sucesso iria me gerar. Eu queria dar conforto e bom padrão de vida para minha família. Eu queria poder dar para minha família o que eu não pude ter quando eu era criança. Eu queria conquistar o sucesso e não precisar mais me preocupar com o futuro. Eu queria ter fila de clientes querendo comprar comigo. Eu achava que era só abrir uma empresa, ter um CNPJ que já estava com a vida feita. E não foi isso que aconteceu. Em pouco mais de um ano, a empresa quebrou. Eu acumulei uma dívida de mais de R$400 mil da época, que hoje, 20 anos depois, valeria muito mais de R$1 milhão. Foi um momento muito difícil na minha vida. Eu assumi uma dívida de R$400 mil na época. Só para você ter uma ideia, nós fomos despejados do nosso escritório e do nosso apartamento. Nós fomos morar de favor num quartinho na casa da avó da minha esposa. Ela morava sozinha. Imagina uma família de 3 pessoas. Eu, a Trícia, minha esposa e a Ana, nossa filha, que na época tinha uns 4 anos de idade. Imagina uma família morando de favor na casa de uma senhorinha de 70 anos que morava sozinha. Eu fiquei 6 meses sem levar dinheiro para casa. Eu agradeço muito às nossas famílias que ajudaram com as compras para a gente não passar de fome. Foi a fase mais difícil da minha vida. Para conseguir me levantar de novo, eu abri uma nova empresa e trabalhei muito para pagar as minhas dívidas e recomeçar a minha vida. Só que eu percebi que os problemas eram os mesmos. Os clientes continuavam reclamando do preço e falando que iam pensar, ou que iam falar com o marido, esposa, sócio, papagaio, qualquer outra coisa. O cliente não comprava e eu me sentia um merda. Porra, parecia que o cliente estava desvalorizando todo o meu trabalho. Parece até que ele não sabia que eu trabalhava muito. Eu dava o meu máximo para fazer um bom trabalho para ele. Ele ainda ficava pedindo desconto e desvalorizando o meu trabalho. Eu me sentia tão desanimado que eu cheguei a começar a não acreditar mais em mim. Muitas vezes eu pensei, será que eu não tenho o direito de viver a vida que eu sempre sonhei? E dar uma vida melhor para minha família? Aí, na dúvida, né? Será que o meu produto é ruim? Onde é que será que eu errei? Será que eu errei na abordagem? Errei no fechamento? Será que eu sou incompetente? Será que só pessoas que estudaram em escolas famosas ou vieram de família rica que tinham sucesso? Por que a vida é tão difícil para mim? E o pior é que muitas das pessoas, sabe, mais próximas de mim, tentavam me ajudar, falando que, Sérgio, essa coisa de ser empresário não é para você não, cara. A vida é assim mesmo, aceita a vida que você tem hoje. Sem buscar sonhos maiores, aceita o que tem. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei completamente perdido e decepcionado. Eu fiquei cheio de medo de que eu não ia conseguir pagar as dívidas que eu tinha. Porque não dava para pagar todas as contas no final do mês. Eu tinha que escolher as contas que eu ia pagar
e as contas que eu não ia pagar. Isso me tirava a paz. E pior, que os clientes compravam com os concorrentes, que eu sabia que não atendiam tão bem quanto eu. E várias vezes eu vi o cliente não comprar comigo e chegar no concorrente e acabar comprando por um preço maior que o meu. Foi um momento muito difícil, porque eu não sabia o que fazer. E por conta disso eu continuei cometendo um monte de erros na hora da venda. E nessa situação, eu trabalhei 5 anos sem descansar nos fins de semana. Trabalhando todo dia e toda noite. Eu pedi dinheiro emprestado para os amigos, para a família, para comprar cursos e pagar as contas básicas. Eu virei muita madrugada estudando e trabalhando para virar esse jogo e me reerguer. Com muito ajuste, muito trabalho, eu comecei a descobrir que tinha jeito certo de fazer o cliente comprar comigo. E jeito certo para fazer o cliente comprar cada vez mais. Eu percebi que tinha frases específicas que, se eu falasse, eu vendia mais. Eu também comecei a perceber que tinha algumas coisas que, quando eu falava, eu perdia a venda. Eu descobri que mesmo quando o cliente vinha só querendo saber o preço, e às vezes já dizendo que tinha um orçamento mais barato de outra empresa, eu descobri que tinha algumas coisas que eu podia falar para ele tirar a atenção dele do preço e me permitia falar as coisas necessárias para ele. E no final ele comprava comigo. E aumentando as minhas vendas, eu comecei a pagar todo mundo o que eu estava devendo. Isso foi muito bom. Naquele desespero todo, eu prometi que, se eu saísse daquela merda, daquela situação, eu ia dedicar a minha vida para ajudar outros empresários a não passarem por tudo aquilo. E alguns dos fornecedores que eu devia e eu paguei, começaram a me perguntar o que eu estava fazendo. Se eu estava conseguindo pagar eles, quer dizer que eu tinha encontrado alguma coisa para aumentar as minhas vendas, mesmo todo quebrado, todo endividado. E é assim que eu comecei a fazer consultoria empresarial, assim que eu comecei a fazer consultoria de alavancagem de vendas. Para as empresas que eu fiquei devendo, eu paguei. E eles começaram a me indicar para outros empresários amigos deles. Eu comecei a ser reconhecido por aumentar as vendas das empresas, mudando apenas o que as pessoas falavam para os seus clientes. Depois de um tempo, eu comecei a viajar por todo esse Brasilzão, ajudando na alavancagem de vendas das empresas. Aí eu tive a oportunidade de ver o meu método dando certo em diferentes tipos de empresas, segmentos e mercados. Eu já treinei presencialmente mais de 60 mil profissionais, entre empresários, líderes e equipes de vendas de empresas como Dell Computadores, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Sebrae, Oi, Unimed, CCAA, Instituto Embeleze. Treinei várias franqueadoras, franquias e várias outras empresas. E tudo isso acompanhado por matérias em jornais, revistas, programas de rádio e de televisão, como a matéria que o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, da TV Globo, fez comigo. E também depois, quando me convidaram para fazer uma participação na série O Infiltrado, do History Channel, para ajudar o protagonista da série a aumentar as vendas dele. Foi muito legal. Porém, o mercado que eu mais atuo é o de pequenas empresas. Eu sei que uma empresa monta um negócio, uma empresa, para dar uma boa qualidade de vida para a sua família. Só que ninguém te preparou para o que está acontecendo agora na sua vida. Isso porque o processo de vendas é visto por muita gente como algo simples e uma coisa que qualquer um pode fazer. Para muita gente, vender significa o seguinte: falar com o cliente com educação e dizer o preço que o cliente compra. Mas você que está aqui comigo e já sabe que vender não é tão simples assim. O lado positivo é que você não precisa nem de sorte e nem de talento para fazer sua empresa vender muito. Venda é método. E por ser um método, você pode aprender. E você consegue aumentar as vendas da sua empresa mudando apenas o que você fala para o seu cliente. Mesmo se você passa pelas situações difíceis que eu te falei aqui. Para vender bem, você precisa saber o que o seu cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra e conduzir a sua abordagem de vendas da forma que gere desejo de compra nele. Eu vou te dizer agora uma frase que pode mudar a história da sua empresa e da sua vida. Vou falar agora, atenção, hein?
Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. Essa frase é muito poderosa, porque se você não sabe o que os seus clientes querem ouvir para comprar com você, isso faz você perder muitas vendas todos os dias. Quem não sabe o que o cliente quer ouvir para comprar, começa a desvender para os clientes. Você desvende quando você convence o cliente a não comprar com você. Aí você fala para mim, mas Sérgio, é claro que eu não desvendo, doutor Vendas. Agora sou eu que te pergunto, será mesmo que você não está desvendendo? Vou te fazer uma pergunta, olha só. Já aconteceu de você sair de casa para comprar alguma coisa que você precisava. Você foi numa loja e durante o atendimento você desistiu de comprar? Já aconteceu com você? Você precisava comprar alguma coisa. Tinha o dinheiro necessário, mas o que a outra pessoa que te atendeu falou não mostrou que valia a pena gastar o seu dinheiro. Ele não disse o que você queria ouvir para comprar. Ou o que essa pessoa falou fez você desistir de comprar. Você viu que não valia a pena. O que aconteceu com você? Você desistiu de comprar e falou para o vendedor que só estava pesquisando, que ia voltar outro dia, que ia pensar, que tinha que conversar com outra pessoa, ou que o preço estava caro. Você mentiu para o vendedor, da mesma forma que seus clientes mentem para você. Isso também acontece com seus clientes. Várias vezes eles querem comprar com você, mas aí chega na tua frente e você desvende para ele. O que você está falando está convencendo eles a não comprarem com você. Para ficar mais fácil de entender, eu preciso te mostrar o que provavelmente você está fazendo errado, para depois mostrar o que é certo ser feito. Dessa forma, vai ser muito mais fácil para você conseguir levar para o seu dia a dia o que eu vou te ensinar aqui nessa série. Ok? Se você não sabe exatamente o que falar para o seu cliente comprar, podem acontecer 4 abordagens destruidoras de vendas. Olha só, a primeira abordagem destruidora de vendas é falar demais. Em uma conversa, quem tem um controle do que vai ser falado é quem faz as perguntas. Quem pergunta direciona o tema da conversa. Se você faz as perguntas certas, você faz o seu cliente responder o que você quer que ele diga. Então, se na sua abordagem de vendas você não está fazendo as perguntas certas para o cliente, ou pior, se você não está fazendo pergunta nenhuma e está deixando o seu cliente fazer todas as perguntas dele e fazendo você ficar numa situação desconfortável, onde você não consegue falar as coisas que você quer falar e você só consegue responder o que o cliente está perguntando, você está perdendo muita venda. Quando você fala demais, você usa argumentos desnecessários. Você não deixa o cliente falar. Você não descobre o que ele quer ouvir para comprar com você. Quem fala demais passa do ponto e acaba estendendo desnecessariamente a negociação por muitos minutos, horas ou até por um monte de dias. E tudo isso desgasta a sua abordagem, arrebenta as suas vendas e pode até parecer chato e incômodo para o cliente. A segunda abordagem destruidora de vendas é você falar de menos. Se você deixar de falar o que realmente é importante para o seu cliente, não adianta quanto tempo você está falando com ele, você falou de menos. Imagina só, sei lá, um pai de uma criança de 5 anos que não tem plano de saúde, que fica sabendo que o filho do vizinho passou muito sofrimento ao ter uma emergência médica e ir para o hospital público e passar o maior sufoco. Ele vai ficar nervoso com o filho dele que está desprotegido. Aí vai ligar, vai chamar um vendedor para comprar um plano de saúde para o filho. Se esse vendedor chegar na frente do cliente e não falar exatamente o que ele quer ouvir, como? A rapidez no atendimento se o filho precisar de uma emergência, apoio de informações no telefone na emergência, uma rede credenciada com pronto atendimento perto dele, ele não vai vender. Os clientes querem ouvir exatamente o que vai resolver os problemas e preocupações deles. Se eles não ouvirem o que eles querem ouvir, eles não vão comprar. Outro problema é se você deixar os seus clientes chegarem na parte do fechamento de vendas com dúvidas e objeções de compra. Se você fizer isso, você também falou de menos.
As objeções de compra representam motivos ou razões que o cliente acredita que tem para não comprar com você. E essas objeções têm que ser eliminadas durante a sua apresentação de vendas, antes que elas se instalem na mente do cliente e antes de chegar na hora de dizer o preço e fazer o fechamento da venda. Porque se os clientes chegarem na hora do fechamento com dúvidas ou com objeções de compra, eles vão dizer que não vão comprar. Mas se você, durante a sua apresentação de vendas, já tiver abordado essas possíveis objeções e apresentado as justificativas necessárias para os clientes não precisarem se preocupar com essas objeções, você não vai perder as vendas por causa das dúvidas ou objeções de compra. Se faltar falar alguma coisa importante para os clientes comprarem, representa que você falou de menos e isso vai te fazer perder muitas vendas. A terceira abordagem destruidora de vendas é você falar a coisa errada, que gera uma objeção de compra no cliente. Olha só um caso legal. Eu tenho um aluno chamado Robson, que desenvolveu um sistema, um software, que ajuda donos de bares que trabalham com chopp artesanal a gerenciar os seus bares. Entre outras várias vantagens, o sistema do Robson contabiliza quantos litros de chopp são necessários por noite, quantos estão sendo consumidos e quantos litros ainda tem em estoque de cada sabor e tipo disponível. Na visão inicial do Robson, uma das grandes vantagens do serviço dele era que com o sistema dele, o dono do bar teria muito mais controle do bar, gerando facilidade para expandir, abrir novos bares e até franquear a empresa. E esse era um dos principais argumentos do Robson para vender. Só que ele não estava conseguindo vender o quanto ele gostaria. Eu não sei se você sabe, mas ter um bar dá muito trabalho. O cara planeja abrir um bar, normalmente, mas não sabe o trabalho que dá. Sabe que tem que trabalhar muitas horas por dia, às vezes são mais de 16 horas por dia, todo dia. Fora os problemas tradicionais de um bar, sabe? Ainda acontece do chopp acabar no meio da noite, aí dá uma confusão. E ainda tem funcionário que bebe chopp escondido, que desperdiça. É muito trabalho para ter uma margem de lucro bem pequena. Essa é a rotina de muitos donos de bares. Os donos estão estressadíssimos com o dia a dia dos bares. Aí vem o Robson, meu aluno. Vinha, né, que ele mudou isso. Aí chegava o Robson e falava para o cara que o sistema dele ia ajudar ele a expandir, a ter mais bares. Cara, o dono do bar mal estava dando conta dos problemas de um bar. Imagina com mais. Ele não quer isso. Ele não quer expandir. Ele não quer ter mais bares. Então, quando o Robson abordava o dono do bar e falava que ele ia expandir e ter vários bares, os donos do bar diziam que não tinham interesse. Eu imagino eles pensando, você tá doido? Tu tomou uma furada aqui com um bar. E esse maluco vem me dizer que eu vou abrir outros bares? Se eu fizer isso, o meu pepino vai ser muito maior. Quero comprar com ele, não. Preste atenção no que eu falei aqui agora. O Robson tem um serviço incrível, um software incrível, que ajuda muito aos donos de bares. Mas as vantagens que o Robson acreditava ter geravam objeções de compra para o cliente dele. O que o cliente do Robson quer é parar de ter problemas. Ele quer que pare de acabar o chopp no meio da noite. Ele quer que acabe o desperdício. Ele quer parar de sentir que não tem um controle sobre o próprio bar. Ele quer que sobre mais dinheiro, que sobre mais lucro. O sistema do Robson resolve todos esses problemas, mas ele não falava sobre isso, ele falava coisa errada. O erro do Robson era que a apresentação de vendas que ele criou abordava a maior objeção de compra que os clientes dele tinham. O que ele falava gerava uma objeção de compra e destruía a possibilidade dos clientes comprarem. Perceba que falar demais, falar de menos ou falar as coisas erradas faz você perder muitas vendas. É muito comum essas coisas acontecerem quando você não sabe o que precisa falar para vender, quando você não tem um método de vendas que funcione. E a quarta abordagem destruidora de vendas é você falar o que você gostaria de ouvir. Tem muita gente que, para tentar fazer as vendas aumentarem, começa a pensar o seguinte: eu quero que o meu cliente fique satisfeito, então eu vou atendê-lo como eu gostaria de ser atendido. Então pensa o seguinte:
Vou falar essas coisas aqui, que eu sei que são boas, que é o que eu gostaria de ouvir para comprar. E começa a falar o que ela gostaria, o que ela acha que é legal. Só que você é você, o seu cliente é seu cliente. O que você gostou, o que você vê como importante, nem sempre significa o que o seu cliente também vai achar legal. Lembra que eu te contei aqui que os clientes compram pelas razões deles? Ele não compra pelas suas razões. Eu vou te mostrar agora um pouco da história do Fábio. Ele é corretor de imóveis e é meu aluno. Antes, ele não estava atento ao que ele precisava falar para o cliente comprar com ele. E ele estava há 3 meses sem conseguir vender. E olha só o que aconteceu, olha só. Meu nome é Fábio Cândido, eu trabalho no setor imobiliário e sou corretor de imóveis. Corretor, a gente passa muitas das vezes, alguns meses sem vender nada. Entendeu? Alguns meses sem vender nada. Então, você só tem gasto. E dá vontade de chegar e largar tudo e escolher outra coisa para fazer. O que eu ganhava só estava dando para, vamos supor, praticamente para sobreviver, para pagar uma continha, pagar outra, pagar uma continha, pagar outra. Isso não é o desejo de ninguém. Você ficar escolhendo conta para pagar. Eu não sentia a dor do cliente, eu não sentia, assim, o que realmente o cliente estava precisando. Então, não me preocupava. Me preocupava muito de chegar lá, mostrar o empreendimento. Isso aqui é uma sala, isso aqui é um banheiro, isso aqui é uma cozinha. Isso aí todo mundo sabe o que é, né? Então, não precisava falar para o cliente, conhecendo a dor do cliente, conhecendo as objeções, conhecendo aquilo que realmente ele precisava. Inclusive, aprendendo que aquilo que nós gostamos não é aquilo que o cliente deseja. Nós gostamos de uma coisa, mas o cliente deseja outra coisa. Então, às vezes, a gente fica mostrando, não, isso aqui que é o melhor. Muitas das vezes, a gente fica pensando que aquilo que nós gostamos é o melhor. Pode ser melhor para você, mas não é melhor para ele. Então, tem que deixar ele gostar, tem que deixar ele se apaixonar pelo empreendimento. Desde final de janeiro, começo de fevereiro, que eu fiz uma venda, mas fiz uma venda muito baixa. Baixa que eu digo em relação ao que eu costumo vender. Fiz uma venda, vamos supor, de 450, 500 mil, mais ou menos. Então, agora, quando chegou no mês de julho, que passou um pouco porque na pandemia foi um pouco difícil, porque as pessoas não estavam saindo de casa. Tudo. Mas quando chegou o mês de julho, que as coisas começaram a abrir, e quando eu fui para a rua para mostrar, comecei a trabalhar, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido. Aí, quando chegou no mês de julho, colocando em prática, eu dupliquei as vendas de 500 mil, passei para venda de 1.800.000 a quase 2 milhões de reais. Muitas das vezes, as pessoas, você conta para uns colegas assim, eles pensam, foi coincidência. Que coincidência? Eu falei, nada, coincidência é nada. Porque tem aqueles incrédulos, né? E tudo acha que é coincidência, que já ia acontecer mesmo. Eu falei, então por que nunca aconteceu? Se já tem 4 anos que eu trabalho, 4, 5 anos que eu trabalho nisso, agora que eu comecei a fazer o curso, que aconteceu? Então, não são coincidências. Aí eu até falei para eles, então vou fazer o seguinte, vou dar uma colinha para vocês aplicarem e ver se tem alguma coincidência, ou ver se vocês vão conseguir alguma coisa. Aí dei uma pequena colinha para eles seguiram algumas regrinhas que eu dei para eles, eles também obtiveram isso nessas ligações, quando você não está seguro, quando você não sabe vender, quando você não tem uma habilidade na venda, porque ser vendedor parece que é fácil, mas não é fácil, não é qualquer um que vende, você tem que ter um método, você tem que saber como você vai chegar e se dirigir ao cliente. Viu só o que o Fábio falou? Que o que a gente gosta nem sempre é o que os nossos clientes querem ou que é o melhor para eles. Isso porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Eu vou te contar uma coisa agora. Existe um gatilho que faz despertar o desejo de compra nos clientes. Alguma coisa acontece na vida deles que faz com que eles querem comprar o seu produto ou o seu serviço.
Essa coisa que acontece é uma razão de compra. O motivo pela qual os clientes param o dia deles para pesquisar, para entrar na sua loja, na sua escola, na sua clínica, na sua oficina, na sua empresa, que faz eles ligarem para você, enviarem uma mensagem pelo WhatsApp ou te procurarem nas redes sociais. Só que nem sempre essa razão de compra está clara para os próprios clientes. O processo de compra das pessoas geralmente é inconsciente, até mesmo para elas. As pessoas sabem que precisam comprar uma coisa, mas nem sempre sabem explicar que razão é essa. E na maior parte das vezes, a razão de compra dos seus clientes também não está clara para você que está vendendo. Eu gosto de explicar isso, falando do segmento de emagrecimento, porque é um exemplo que todo mundo entende, mesmo quem não trabalha com isso. Pensa na pessoa que quer emagrecer. Ela vai numa clínica de estética, ou faz uma consulta com uma nutricionista, ou entra numa academia, ou compra um produto de emagrecimento. Ela não foi dormir magrinha e, puf, acordou de manhã gordinha, acima do peso. Ela já estava acima do peso já há algum tempo. Só que alguma coisa aconteceu na vida dela, naquele dia ou naqueles dias, que fez ela dizer, chega, eu preciso de uma solução, preciso de ajuda. E ela vai buscar uma solução, seja ir numa clínica de estética, fazer uma consulta, seja começar uma academia ou qualquer outra coisa. Vamos imaginar o que pode ter acontecido no dia a dia dessa pessoa. Uma amiga pode ter falado para ela alguma coisa que ela achou ofensivo sobre o peso dela. Ela foi vestir alguma roupa que não usava há tempos e a roupa não entrou no corpo, ou a roupa não ficou bem no corpo dela. Ou o filho pequeno pode ter reclamado, poxa mãe, a senhora não brinca mais comigo, a senhora se cansa rápido. Ou porque ela está sempre sem disposição. Ou ela pode ter ficado assustada com algum diagnóstico que algum médico fez numa consulta. Entenda que alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que gerou dor nela. E ela decidiu eliminar essa dor. E a vontade de eliminar essa dor é a razão de compra dessa pessoa. Se você não entender essa razão de compra, você vai perder vendas todos os dias, por não falar a coisa certa. Eu te falei aqui sobre dor de uma pessoa. Existem 4 fatores que geram várias emoções muito fortes nos seus clientes. E a dor é um desses fatores. Quando eu falo de dor, eu quero dizer as dores emocionais e psicológicas que seus clientes têm por causa dos problemas deles e que você pode resolver com seu produto ou seu serviço. Os seus clientes vão querer comprar com você quando eles entenderem que o que você está oferecendo para eles vai eliminar a dor que eles estão sentindo, entendeu? Os seus clientes vão deixar de ver você como alguém que só está oferecendo um produto ou serviço para eles comprarem. Eles vão ver você como alguém que está ajudando eles a resolver uma dor que está incomodando a vida deles. E isso é muito forte. Eu vou aprofundar muito mais esse assunto sobre dores no episódio 2, que vai ao ar nesta quarta-feira. Eu vou dar vários outros exemplos. Eu expliquei um pouquinho aqui para você entender melhor o exemplo que eu passei, beleza? Uma forma de te ajudar a falar exatamente o que é necessário para o cliente querer comprar, nem falar de mais, nem falar de menos, é você usar um bom script de vendas para guiar a sua abordagem. Ele vai te dar mais segurança. Se você fizer isso da forma certa, o cliente nem percebe que você está usando um script de vendas. Porque um script de vendas feito da forma certa funciona como se fosse uma conversa. Só que a diferença é que você está no controle de toda a sua conversa com o seu cliente. Você pode usar um script de vendas quando você estiver atendendo um cliente pessoalmente, ou quando estiver falando com o cliente pelo telefone, ou quando estiver falando com o cliente no WhatsApp, falando nas redes sociais, ou até se você estiver vendendo pela internet, no seu site ou na sua loja virtual. E quando eu falo disso, tem um monte de gente que começa a me perguntar, doutor Vendas, que script de vendas é esse? Qual o script de vendas que eu uso no meu negócio? Só que mais importante que ter um script de vendas pronto nas suas mãos é entender a estrutura de um script que aumente as suas vendas. Um script de vendas é uma estrutura do que falar que vai te guiando em todo o processo de vendas.
Eu sei que você deve imaginar uma pessoa usando o script de vendas, deve ser uma cena com uma pessoa falando no telefone, lendo um script no computador ou segurando um papel e lendo um script de vendas. Mas não é isso que representa um script de vendas. Quando você entende o seu processo de compra da forma certa, você entende a estrutura, o passo a passo que está por trás de um script de vendas. Você passa a falar a coisa certa, na hora certa, sem precisar decorar. Você já sabe quais etapas existem no seu processo de venda. Já sabe o que falar em cada etapa e sabe o que responder para o seu cliente quando ele te perguntar alguma coisa, sem precisar decorar nada. Por isso, quando você usa um script de vendas que foi feito da forma certa, você vende muito. Por isso que funciona para você que atende seu cliente presencialmente, pelo telefone ou pela internet. Funciona para você que trabalha com produtos ou com a venda de serviço. Funciona para você que trabalha no varejo, com produtos ou serviços que têm preço baixo. E funciona para você que trabalha com produtos ou serviços de preço alto, como maquinários, serviços complexos, imóveis, veículos ou artigos de luxo. Um script de vendas não é um monte de frase decorada que você fala para o cliente e no final você diz o preço de qualquer jeito. Talvez você já tenha recebido, sabe, aquelas ligações de banco para te vender seguro ou algum serviço bancário, ou então ligação das empresas de telefonia te oferecendo para comprar o plano deles. Eu já recebi várias ligações dessas, onde as pessoas falam direto, blá, 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 blá. Eu nem sei como elas conseguem ficar tanto tempo falando sem respirar. Eu quero te contar que isso não é um script de vendas. Não é disso que eu estou falando aqui, não. Essas pessoas praticamente vomitam tudo o que tem para falar e no final ficam torcendo, esperando o cliente dizer se vai comprar ou não. Isso não é vender, isso é falta de preparo, é amadorismo. Eu estou falando de outra coisa completamente diferente. Eu te dei aqui o exemplo da ligação de banco e de empresas de telefonia. Mas eu vejo muita gente cometendo esses erros, atendendo um cliente presencialmente, sabe, na frente do cliente, atropelando o cliente, vomitando, falando um monte de coisa errada. E cometendo esses erros também ao tentar vender pela internet. Um script de vendas é um conjunto de perguntas e frases para guiar o próprio cliente a chegar à conclusão que ele precisa comprar com você. Você vai fazendo algumas perguntas para o cliente, vai fazendo ele ter algumas reflexões, para ele perceber por ele mesmo que o seu produto, o seu serviço vai ser a melhor solução para ele. Isso gera muito mais resultado do que você ficar falando. Ah, o meu produto é bom, o meu serviço é bom, compra, compra. Se você ficar preso procurando um script pronto que vai resolver a sua vida ou uma frase mágica que vai aumentar as suas vendas, você vai ter muita dificuldade, vai vender muito pouco. É por isso que a maioria das abordagens de vendas que existem não funciona. O que tem por aí não funciona. Eu não sei se é o seu caso, mas a maioria das pessoas cria uma abordagem para falar das vantagens dos seus produtos, dos seus serviços, falando das suas empresas, quantos anos tem de mercado, ou falando das suas qualificações, ou tentando explicar todas as descrições dos produtos ou serviços. Aí o cliente fala uma coisa que você não estava esperando e, puf, acaba com a sua apresentação de vendas, te deixa sem saber o que fazer e a sua venda morre. Ou então, o negócio fica tão decorado que o cliente percebe que não é natural, fica parecendo robótico. Isso é um outro erro de quem usa um script de vendas ruim. Ou acontece do cliente não te interromper, não fazer pergunta, deixar você falar. E no final, na hora do fechamento, o cliente fala, não quero não, só estou dando uma pesquisada. Ou ele dá alguma outra desculpa para não comprar e ir embora e você perdeu o tempo e perdeu a venda. É isso que acontece contigo? Se é isso, isso é muito ruim. Eu vou te contar uma coisa. É fácil saber se a sua abordagem de venda está funcionando. Se você está vendendo pouco, a sua abordagem de vendas não está funcionando. Em vez de tentar decorar um script ou querer uma frase mágica, você precisa aprender a estrutura que está por trás de um bom script de vendas. Isso te deixa no controle sobre a sua abordagem, vai te dar segurança como que guiar a abordagem e vai aumentar muito as suas vendas. Lembra do que eu falei aqui antes? Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas razões.
Muita gente, durante a abordagem de vendas, começa a falar um monte de coisas que acha que é importante sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Mas se essas coisas não são importantes na visão do cliente, nada disso importa. Para você vender muito, você precisa entender a visão do cliente. Não basta você pensar no cliente. Você tem que entender a forma de pensar do cliente, com D de dinheiro, visão do cliente. Por isso, o foco do seu script de vendas deve ser baseado na forma de pensar do seu cliente. O cliente não quer comprar um produto ou serviço, ele quer que a solução que ele está buscando resolva o problema dele. Ele compra para resolver alguma coisa. Eu vou te explicar bem mais sobre a solução que o cliente está buscando no episódio 2 que vai ao ar nessa quarta-feira. E é claro, tudo que eu estou explicando aqui é baseado na ética e na verdade. Quando eu digo para você falar o que o cliente quer ouvir, é claro que você vai falar o que está dentro da verdade. Eu estou deixando isso aqui claro, que tem gente que vai falar com o cliente e já fica com a mão gelada, frio na barriga. Tem gente que quando o cliente fala que não vai comprar, a pessoa fica tão abatida, fica abatida por horas e até dias sem conseguir trabalhar direito. Se esse é o seu caso, entenda que isso acontece porque você está vendendo da forma errada. Você não tem um bom método de vendas e por conta disso vai cometendo os erros que deixam o processo de venda desgastante para você e para o seu cliente. E por isso você sente que está empurrando o seu produto, o seu serviço para o cliente. Se esse é o seu caso, fica tranquilo que eu vou te ensinar a mudar isso. Quando você aplica o método de vendas que realmente funciona, a venda acontece de forma tranquila e natural, porque você entende o seguinte: se o seu produto ou seu serviço é de boa qualidade e realmente ajuda o seu cliente, o processo de vendas é uma forma de ajudar o cliente. Quem mais ganha quando uma venda é feita é o seu cliente, que está recebendo um produto ou um serviço de qualidade que vai facilitar a vida dele. Essa frase é simples, mas eu já vi muita gente mudar a visão de mundo. Olha só, quem mais ganha quando a venda é feita é o cliente, não é você. Tem gente que fica preocupada acreditando que para vender você tem que tomar o dinheiro do cliente, que ele vai perder dinheiro. Como se o cliente tivesse que perder dinheiro para você ganhar uma venda. Mas não é isso que acontece. É claro que você recebe dinheiro para sustentar a sua empresa, que você também tem que viver. Você tem que manter a empresa, pagar suas contas, as contas da empresa. Mas se você comparar o dinheiro que você recebe comparado com a transformação na vida do cliente que vai usar seu produto, seu serviço, quem sai mais ganhando é ele. E quando você tem um processo de vendas que funciona, um bom método de vendas, você passa a vender muito mais. Você vai ter mais segurança falando com os clientes. Você vai começar a ouvir muito mais sims do que não. E a sua abordagem de vendas vai ficar muito mais tranquila. Você vai começar a vender sem parecer que você está vendendo. Como se você estivesse conversando tranquilo com os seus clientes. E no final eles ficam com vontade de comprar com você e compram. Você vai ver que vender muito é mais fácil do que você imagina quando você usa o método certo para construir os seus scripts de vendas. Nesse primeiro episódio, eu estou te passando a base necessária para ser mais fácil você aplicar o que eu vou te ensinar nos próximos episódios. E eu quero que nos próximos dias você preste atenção no que você está falando para os seus clientes. Perceba se você está falando demais, se está falando de menos ou se você está falando as coisas erradas e gerando objeções de compra nos seus clientes. Começa a reparar nos próximos dias se você está fazendo essas coisas que eu ensinei aqui que não são para fazer. Beleza? Com isso você vai aproveitar melhor o conteúdo do próximo episódio dessa série, onde eu vou te mostrar as 3 etapas para ter um script de vendas que vende muito. Você vai entender como usar as razões de compras dos seus clientes dentro do seu script de vendas. É dessa forma, você vai parar de tentar convencer os seus clientes que o seu produto, o seu serviço é bom. E vai passar a ajudar os seus clientes a perceberem por eles mesmos que o seu produto ou seu serviço é muito bom.
Ao usar da forma certa as técnicas do próximo episódio, você vai perceber que os clientes vão te dar mais atenção. Eles vão diminuir as desculpas que eles te dão para não comprarem com você. Vão diminuir as desculpas de, eu vou pensar, eu preciso falar com a minha esposa, meu marido, meu sócio, meu sobrinho, meu papagaio. Ou as pessoas vão parar de falar que estão só pesquisando e voltam depois. Também vão diminuir as reclamações que o seu preço está caro. O episódio 12 da nossa série vai entrar no ar nessa quarta-feira, às 9 horas da manhã. Eu vou te enviar o link do episódio para o seu e-mail. Mas a gente sabe que às vezes o e-mail cai na caixa de spam, no lixo eletrônico, às vezes nem entra na sua caixa de e-mail. Por isso eu também vou enviar no canal do Telegram e também na comunidade do Facebook, que são esses 2 canais de comunicação exclusivos e fechados para você e para os participantes aqui da nossa série. O Telegram é um aplicativo gratuito de troca de mensagens, como se fosse um WhatsApp, mas tem bem mais vantagens. E é importante você entrar no nosso canal do Telegram, porque eu sei que tudo que eu vou te mandar lá no canal do Telegram, você vai ver no seu celular, porque é a ferramenta que eu tenho para te manter 100% por dentro de tudo que está rolando aqui na série. E a série Scripts que Vendem Muito vai acabar na segunda-feira, dia 26 de outubro. E na manhã do dia 26, na segunda-feira, já não vai ter mais nada disponível da série. Por isso é importante que você entre agora no canal do Telegram e agora na comunidade do Facebook, para você receber tudo que é importante para você e não ter risco de você perder nada. A comunidade do Facebook é feita para a gente poder interagir durante a nossa série. É o lugar para você conversar comigo, conversar com a minha equipe e com os outros participantes sobre a série, para você postar o que você está aprendendo e para fazer as suas perguntas. Lá também vai ter um conteúdo complementar aqui da série, que vai te ajudar muito. Essa semana que está acontecendo agora, a nossa série é muito intensa e a gente reservou esses dias para nós dedicarmos a você que está participando aqui. E a nossa forma de conversar é lá na comunidade. Aqui embaixo do vídeo tem 2 botões. Um é para você entrar na comunidade do Facebook e o outro para entrar no nosso canal do Telegram. Aperta aqui no botão que está aqui embaixo. Vai abrir a comunidade do Facebook, aí você vai apertar lá no botão em participar do grupo. Aí você tem que entrar com o seu, digitar lá o seu perfil normal do Facebook, ok? E a minha equipe vai estar aqui aprovando os pedidos. Então, quanto mais rápido você pede para participar, mais rápido a gente aprova e você já participa. Depois que você solicitar lá, você volta aqui e clica no botão do Telegram. Vai abrir o link para você entrar no canal. E só vai funcionar se você já tiver instalado o aplicativo no seu celular. Se você já tem um Telegram instalado no seu celular, aperta aí no botão e entra no nosso canal. Se você não tem o aplicativo Telegram instalado no seu celular, pega o seu celular, acessa a loja virtual onde você baixa lá os aplicativos para o seu celular e baixa gratuitamente o Telegram. E depois que o Telegram estiver instalado, você vem aqui, clica aqui ou aperta aqui no botão aqui embaixo para acessar o nosso canal do Telegram. Beleza? Eu estou te esperando agora na comunidade do Facebook e agora no canal do Telegram. E também no próximo episódio que eu vou te enviar na quarta-feira. Beleza? Um grande abraço, muitas vendas para você. Conta comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Um grande abraço!